Muita gente, né, a maioria dos fãs de Elvis Presley, praticamente todos, criticam muito, repudiam aquele coronel Tom Parker. Coronel entre aspas. Porém, a gente estudando toda a vida, toda a carreira de Elvis Presley, né, refletindo sobre todos os fatos, nós podemos evidenciar o seguinte: Elvis Presley sabia o que queria da vida, né? Desde pequeno, ele queria ser cantor, cantor gospel. E ele foi atrás disso com unhas e dentes, apesar de trabalhar com outras profissões quando era mais jovem. Ele foi até a Sun Records e foi atrás e gravou um disco e ficava lá persistindo até conseguir alguma chance, né? Então ele viu que era difícil. Primeiramente que ele nasceu, né, e viveu numa família em estado assim de miséria, paupérrimos mesmo, né? O Vernon fala isso, os vizinhos, ele mesmo. Então eles eram pessoas que passavam dificuldades até para comer. Então o que acontece? Ele queria algo melhor e ele queria ser um cantor, ele queria ser um astro de Hollywood, ele foi atrás dos seus sonhos, ideais e objetivos, certo? Então, quando o Tom Parker apareceu na vida dele e ajudou Elvis a alavancar a carreira, que era o que ele mais queria na vida, para Elvis foi assim o trunfo da vida dele, né? Foi o maior mérito, vamos dizer assim, que ele pôde receber na vida. Observem de fora. Então, o coronel era um comerciante, vamos dizer assim. Elvis era o produto que o coronel vendia. Para eles, esse era o acordo. Elvis cantava, fazia suas performances, ele era ótimo nisso. E o coronel arrumava tudo para ele, administrava tudo. Ele não precisava esquentar a cabeça. Arrumava shows, arrumou filmes para ele fazer em Hollywood e ele cumpriu o papel que ele desempenhou ali. Falou: vamos trabalhar, você faz, eu administro. Fechou? Fechou. Então eles estavam combinados, né? Não tinha assim abuso por parte de ninguém. Cada um aceitou o que quis ali no contrato entre eles, né? Minha visão é bem assim, tá? Então, se Elvis falasse, não, não quero assim, eu quero assado, poderia acontecer. Ou, né, eu não vou mais ficar com o coronel de jeito nenhum, ele não ficaria. Ele ficou porque ele quis, porque ele viu que não era fácil ele conseguir nada sozinho. Ele não tinha em mente, em vista, ninguém tão bom quanto o coronel em fazer acontecer isso. E foi rolando assim a vida. Então, o coronel pode ter sido frio, calculista, abusivo, porém foi tudo combinado e acertado. Não estava lidando com criança, eram dois adultos, eram responsáveis, né, em plena consciência. Então, fez o que queria ter feito. Então, o coronel passou a administrar a vida de Elvis em todos os sentidos, porque ele devia ser apresentável como um astro de Hollywood. O coronel conseguiu isso. Ele conseguiu colocar o Elvis lá no topo dos topos, porque o Elvis podia ser o melhor que fosse. Se ele não fosse bem empresariado, ele não ia ser o astro famoso que ele foi nesse sentido, né? O dom dele é o dom dele, mas alguém tinha que gerenciar isso para ele chegar lá no topo, para ele ser reconhecido, vamos dizer assim. Então, Elvis fez filmes que ele mesmo não gostava do enredo. Ele fazia muito bem. Elvis sabia assim obedecer. Ele era, nesse sentido, ele era muito regrado. Então, o filme era tal, ele fazia o filme perfeitamente, era um ótimo ator, mas ele
particularmente não gostava. E muitas coisas na vida ele fez dessa forma, né? A gente tem, por exemplo, falando sentidos, né, amoroso, a gente vê que uma das funcionárias da casa, né, de Graceland, da mansão de Graceland, falou que viu Elvis chorando no dia do casamento. Ele não queria se casar, mas ele tinha que se casar. Ele não tinha escolha, porque tudo que a gente sabe que aconteceu na vida entre ele e Priscila gerou, né, aquele negócio, aquele bafafá na época. Então se aproveitaram da situação, família da Priscila, a própria Priscila, coisa e tal. Aí quem interveio aí no meio? Coronel. Então você vai ter que casar com a menina, olha, você vai ficar bem na fita, né? Então ele casou com ela como poderia ter sido qualquer uma outra. Mas as pessoas vão se aproveitando das situações, né, para dizer que é apaixonado, que não sei o que, esse clássico lá e é outro papo. Mas enfim, é, ele obedecia às ordens, tem que ir pro exército. Ai, vai acabar com a minha carreira, ninguém mais vai lembrar de mim. Não, todo mundo vai lembrar de você. Eu pode deixar que o negócio é comigo. Pode ir. Você vai ficar, fazer seu papel ali, né? Bem bonitinho, cidadãozinho de bem. Você vai ver que vai dar certo. Ele foi e deu tudo certo, né? No meu ponto de vista, deu tudo errado, mas na parte da mídia do sucesso deu tudo certíssimo. Então o coronel sabia o que estava fazendo e Elvis escolheu viver assim. Então ele deixou praticamente tudo de lado, assim, sua inquietude espiritual, né? Ele deixou de lado suas vontades próprias, os seus gostos próprios, o que ele queria ou não queria, para ser um astro famoso. E isso aconteceu. A gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ver a realidade, né? Então, ele era um buscador repleto de inquietudes espirituais. Ele queria encontrar sua alma gêmea. Então ele queria pegar os livros, ficar lendo, por exemplo, ali para Priscila quando eles se casaram. E ela o quê? Pelo amor de Deus, larga esse livro, eu quero outra coisa. A mentalidade do Elvis era totalmente diferente dessa do astro que o povo idolatra. E as pessoas, a maioria, gostam do astro. Mas quem gosta do astro Elvis, quem gostou dos filmes que ele fez e coisa do tipo, gosta do coronel, porque foi tudo graças ao coronel. Foi tudo empurrado pelo coronel, ajeitado pelo coronel. Então não pode separar Elvis do coronel no sentido astro Elvis Presley. Agora, quem não gosta dos filmes fala, nossa, cada filme, né? Não é que não gosta do Elvis, do filme, do enredo do filme. Esse filme não dá pra assistir, né? Pelo amor. Tá. Nossa, o Elvis era um buscador espiritual. Ele ia atrás, ele fez aquela amizade com Larry Geller. Ele começou, né? Ele queria mostrar para as pessoas, ele queria isso e aquilo. Aí o que aconteceu? O coronel impediu, porque ele estava virando uma pessoa diferente daquele molecão Elvis Presley que só ia atrás de futilidades. Ai, mulheres bonitas, totalmente fúteis, pessoas que só se aproveitavam dele pelo nome Elvis Presley, o astro, né? É desse aí que a Priscila gostou. É desse aí que o povo ia atrás. Mas e a pessoa dele, né? O profissional é uma coisa, mas a pessoa do dia a dia é outra. E isso poucos enxergam. Então, é, a Priscila ali ficava, pô, não quero saber, vamos queimar todos esses livros. Ela se fez um complô com o coronel, segundo ela mesma conta no livro que ela escreveu, né? Então a gente não está inventando aqui nada, tudo baseado em biografias, né, sobre Elvis e as pessoas ao seu redor. Então, pegaram, foram lá no fundo de Graceland e botaram fogo nos livros de espiritualidade que ele tanto gostava, até o fim da sua vida ele ia atrás disso. Então, mais uma vez, ele se submeteu à vontade do coronel,
dos outros, né, para que ele continuasse sendo o astro famoso, milionário, tal. Aquilo ficou na cabeça dele e ele foi largando de lado as coisas que eram importantes para ele, né? A mãe dele muitas vezes falou: Nossa, você já tem suficiente, já tá tudo tão ótimo, por que você não para um pouco, né? Não, ele foi buscar, foi escolha dele. E ele se submeteu ao coronel por isso, porque o coronel ele conseguia satisfazer toda essa vontade de ser esse astro que o Elvis tinha, né? Eu enxergo assim que ele ficou muito dividido, né? Porque para ser um astro milionário, famoso, ele precisou deixar todas as suas vontades e os seus gostos particulares de lado. Então, ele pegava o quê? Mulheres fúteis, que ele só ia para a beleza exterior. As pessoas só iam até ele porque ele era bonito, lindo, né? Rico e famoso. Se ele fosse aquele mesmo Elvis, mas ali caminhoneiro, fazendo entregas, será que alguma mulher ia atrás dele? Então ninguém pensou na pessoa que ele é, pensou no astro, no mito, naquela coisa imaginária, né? E então ele escolheu, né, sempre continuar sendo o milionário, o astro famoso e seguindo nas futilidades da vida, com raras vezes que ele cantou os gospel que ele tanto amava, mas no fundo eu acredito que ele morreu decepcionado, né? Por não ter se realizado, sim, suas inquietudes espirituais, por não ter feito um filme sequer com o conteúdo mais altruísta que ele queria, sobre, por exemplo, o significado, a essência do karatê, sobre meditações, sobre autocontrole, autodomínio, e tudo isso é uma busca espiritual que ele tinha muito forte, né? A Priscila fingia que se interessava pelas coisas dele, porque ele, segundo ela, falava assim: Olha, você não pode ser minha alma gêmea se você não entender dessas coisas aqui que eu tô querendo te mostrar, né? E ela lá falou que ficava pescando, quase dormindo, ficava histérica, mas ela não gostava daquilo. Ela não se interessava, não era esse o objetivo dela. O objetivo dela era estar, né, no bam 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 com o famosinho da vez. Vamos bater a real, né? Então, o Elvis, infelizmente, ele foi transformado numa máquina de fazer dinheiro. E quem não gosta do coronel, não gosta do Elvis, o famoso, não a pessoa, o homem comum Elvis Presley. Estamos falando do astro Elvis Presley. Ele foi totalmente feito e moldado pelo Coronel Parker. Ele seguia tudo que o coronel dizia que era para fazer, né? Então foi o coronel que fez, que moldou Elvis Presley, astro famoso, né? Que é o que a maioria das pessoas gostam. Não estão nem aí porque ele foi, porque ele é, se ele casou, se ele separou, se ele era feliz, se não era. Só pensam ali nas músicas, nos filmes e tal. Então a pessoa não tem que criticar o coronel, porque o coronel que conseguiu tudo isso, né? Então, o homem comum, Elvis comum, o Elvis Presley, a pessoa, é alguém que Larry Geller conheceu, por exemplo, que Gladys conheceu, né? É alguém que poucos amaram de verdade por quem ele era mesmo, e não pelo que ele poderia oferecer. Nós sabemos que, né, a escolha foi dele. Ele podia escolher qualquer coisa. Ele escolheu isso, é lógico, né, gente? Porque fama, fortuna, tudo isso que ele teve, ainda mais vindo assim de um estado de miséria na vida, é lógico que vai atrair qualquer um. Só que aquela parte da juventude, daquele êxtase e tal, passou e ele foi se sentindo frustrado. É bem nítido o que aconteceu com a vida dele, né?
Embora ele gostasse de tudo que ele viveu, com certeza, mas ele era um tanto deprimido e decepcionado. Eu vi também numa reportagem não sei se era reportagem ou trecho do livro de Nancy Sinatra, que Elvis ligou para Nancy quando a Lisa Marie nasceu e ele disse para ela que ele estava dividido, até um pouco triste por saber que a filha dele ia ter tudo com um pai rico, enquanto tantas crianças pobres não poderiam ter nada. Tipo, querendo dizer que era muito injusto ter tanta fortuna para uma só pessoa ali, né? Enquanto tantas outras precisavam de um pouquinho só daquilo e não tinham nem o básico. Então, nós não estamos dizendo se foi bom ou ruim ele virar esse astro. Estamos dizendo que foi graças ao coronel e que ele aceitou e acatou porque ele queria isso, né? Então, a gente sabe que ele revolucionou os tabus de uma geração. Ele revolucionou a sexualidade, né? Ele foi um marco na história. A revolução sexual, a maior liberdade, né, assim, de expressão. Ele foi assim o top das galáxias mesmo. Mas, né, ele se viu escravizado pela fama e pelo dinheiro. Infelizmente, a realidade é essa, né? Ele viveu sobrecarregado. Ele viveu como se ele fosse um robô e ele não era. Ele era um ser humano. Então ele tinha que tomar medicação para ficar acordado, né? Ele tinha que tomar medicação para dormir e muitos outros problemas que foram aparecendo aí secundários também. E ninguém aguenta viver assim, né? Como uma máquina, sendo que ninguém é uma máquina. Então, isso também aconteceu com muitos astros, não só com Elvis. Então, a potência dele no palco, aquela coisa uau, louca, se chama anfetamina. Não se chama 100% Elvis Presley. Ele precisava tomar anfetaminas para ficar daquele jeito agitadão, top demais assim. Depois ele não conseguia desacelerar, como tem muitas biografias contando também. Aí ele ia ter que tomar injeção lá para dormir e não sei o que. Ele ficou num ciclo vicioso que ele acabou não conseguindo completamente aproveitar, usufruir, assim, né? Mais daquilo que ele tanto almejou na vida. Porque ele foi ficando dependente disso tudo, como um escravo mesmo. Ele se tornou escravo, né? Então não é assim, extrema culpa do coronel. A gente tem que repensar isso. Porque quem reclama do coronel, mas viveu na época que a modinha era Elvis Presley, filmes do Elvis Presley, camisetas do Elvis Presley, bottoms do Elvis Presley, sei que lá do Elvis Presley. Então, a pessoa pagou pau pro coronel, porque o coronel que fazia isso. Vocês sabem que o coronel fazia até bottoms para quem odiasse o Elvis. Ele sabia ganhar dinheiro de todo quanto é forma, isso que Elvis queria, dinheiro. E tava tudo certo entre eles, né? Elvis era o produto comercializado pelo coronel. O coronel era o comerciante e Elvis era o produto, e eles estavam de comum acordo. Agora, a espiritualidade era algo inerente à alma de Elvis Presley, né? E não ao astro Elvis Presley que as pessoas adoravam e adoram até hoje, assim, superficialmente. Ai, que lindo! Ai, que voz maravilhosa! É mesmo, mas ele é muito mais que isso. Ele é uma pessoa dentro dessa casca que os outros só veem superficial, né? Eu até vou dizer uma coisa meio dura que eu vejo assim, porque essas pessoas que só veem o cara lindão, maravilhoso, canta bem, essas pessoas choram a morte de Elvis Presley, mas foram elas que ajudaram indiretamente a matá-lo, porque ele se sentiu sufocado por essa fama intensa, cheio de afazeres, de compromissos e de regras que ele devia seguir, fazendo coisas que ele não gostava, coisas que ele gostava também, mas ele precisava de um espaço para ele ser ele.
Esse espaço ele teve muito pouco. De tudo que eu estudei, tudo que eu vi, ele fazia tudo para ter que ganhar dinheiro, para ter que continuar no auge, para agradar a todos, menos a ele mesmo. Então, vamos dizer, de 0 a 100, sei lá, 5 ou no máximo 10%, ele tinha um espaço que ele falava com Larry Geller ou com algumas outras pessoas que se interessavam pelo tema. E mesmo assim, tiraram Larry Geller da jogada por muito tempo, só foram se rever bem depois, né? Então foram tirando as pessoas que mais estavam próximas dele. A mãe dele, que era uma pessoa que dava muitos conselhos, que estava ali junto, que se preocupava com a pessoa que ele é. Não estava nem aí se ele fosse rico ou não fosse. Ela queria que ele ficasse bem. E infelizmente ela se foi bem precocemente. Aí entra na vida dele a Priscila, que poderia ser qualquer uma outra, né? Uma pessoa assim oportunista. É tipo aquelas grope que fica atrás de astrinho famoso. Ele quer o que nem um patinho, né? Ela toda fingida, de santinha, de virgem, não sei o que, foi dando em cima até conseguir. E a gente sabe também de toda a história. Ela também deu uma baita rasteira nele, traiu, pediu divórcio. Depois que divorciou, ela aprontava um monte. E depois que ele morreu, ela volta a querer fingir que é viúva, né? Porque a pessoa usando o sobrenome do ex-marido depois que ele morre e usufruindo de tudo, ali tomando frente de tudo como se fosse a própria, não tem cabimento, né? Infelizmente ela passou a vida assim. Então a vida de Elvis foi muito frustrante também. Então, o que ele gostou, o que ele queria, ele conseguiu. Mas ele pagou um preço caríssimo por tudo isso.